Nem só de porrada vive o shonen. Numa época que a Shonen Jump parecia imbatível, suas vendas começaram a cair e seus sucessos chegaram ao fim. A revista entrou em uma crise e precisou encarar uma verdade dura. Talvez não entendesse mais o que os leitores queriam. Com o crescimento inesperado das comédias românticas, a Jump teve que repensar tudo para sobreviver. Essa é a história de uma virada decisiva no mangá shonen. Este é mais um vídeo inspirado no livro Jump, a Era de Ouro do Mangá, escrito por Hiroki Goto, ex-editor-chefe da revista, em sua Era de Ouro. Vamos ver que informações legais ele tem pra gente? O passo maior que a perna. Em 1977, a Shonen Jump alcançou a marca histórica de 2 milhões de cópias em circulação. Um feito significativo pra época, galera. Mas a realidade estava prestes a mudar. Em 1980, apesar do aumento da tiragem, a Shonen Jump enfrentou um cenário desafiador. Com 3,16 milhões de cópias, apenas 86% delas estavam sendo efetivamente vendidas, deixando um saldo preocupante de 442 mil exemplares encalhados. O limite aceitável de vendas estava em 90% para vocês terem uma ideia, o que indicava que a revista começava a perder fôlego. Sueo Horiuchi, CEO da Shueisha, com a sua formação empresarial e experiência em pesquisa de mercado, fez uma análise crítica da situação. Ele alertou sobre os riscos de manter uma tiragem tão alta sem um desempenho de vendas que sustentasse a produção. A Shonen Jump estava em uma encruzilhada. Reestruturação e planos de fortalecimento. Com a situação crítica, em março de 1981, os editores Kazuo Nakano e Hiroki Goto, o autor do livro, foram nomeados editores-chefe adjuntos da Shonen Jump. Eles, junto da equipe editorial, convocaram uma reunião com o departamento de vendas para discutir o novo rumo da revista. Porém, durante a reunião, foi apresentado um ousado plano, o plano de fortalecimento da Jump. E a reação da equipe de vendas foi de total ceticismo, dizendo que aquilo não levaria a lugar nenhum. Fim dos grandes títulos. A tal queda nas vendas da revista começou a se manifestar a partir do segundo semestre de 1979, com o término de diversos mangás populares que estavam sustentando a Shonen Jump desde o início da década. Títulos como Playball, Doberman Deka e Sawayaka Mantaro saíram de cena, criando um vácuo criativo na revista. Nessa época, a Jump era apenas sustentada basicamente por Ring Nikakero, de Masami Kurumada. E além disso, as novas obras como Kinnikuman e Captain Tsubasa, que tinham potencial, ainda necessitariam de tempo para conquistar a aceitação do público. O sucesso de Dr. Slump, com seu humor nonsense e absurdo, se consolidou rapidamente, destacando-se entre as novas apostas. Mas, gente, ele era apenas um mangá. A Shonen Jump precisava urgentemente de mais resultados. A crise gerou uma pressão para encontrar novas propostas editoriais que atraíssem o interesse de leitores mais jovens. Esse era o novo foco. Pensando numa nova estratégia que visava criar uma conexão emocional mais direta com os leitores. A fórmula da nova geração. Como falei, Dr. Slump brilhou desde o início, com seu humor nonsense e tal, enquanto que Kinnikuman e Captain Tsubasa demoraram, mas eventualmente mostraram a força comercial e narrativa. Aparentemente, o segredo estava na estratégia que focava em 2 pilares. Primeiramente, mangás de humor, pois jovens gostam de mangás com humor e heróis esforçados, mas desajeitados, cuja combinação de empenho e fracasso gera risadas. E até já havia mangás de humor na Jump, mas ou não tinham mais a mesma força de antes, ou acabavam, na verdade, chamando a atenção de um público mais velho, que não era mais o foco da revista nesse momento. E o segundo pilar seria mangás de confronto, pois crianças gostam de mangás com luta e com heróis que vencem e sobem de nível. Por serem fáceis de entender, a Jump já dominava bem esse estilo narrativo, mas na época apenas Ring Nikakero se destacava nesse gênero dentro da revista.
Essa renovação editorial visava não apenas a manutenção do público, mas um rejuvenescimento, focando nos leitores mais jovens do que os habituais, pois eles tinham mais tempo pela frente para acompanhar a Jump em seus novos lançamentos. O boom dos animes. O crescente sucesso das adaptações para anime de títulos da Shonen Jump trouxe à tona um fenômeno até então inexplorado: a sinergia entre mangá e anime. Isso resultava em uma popularização imensa das obras, garantindo novos públicos. O caso de Dr. Slump foi um marco histórico. A versão animada não só alcançou um grande sucesso, mas também popularizou o conceito de mixagem de mídia, criando uma relação simbiótica entre o anime e o mangá, o que foi um grande avanço para a época. Hoje pode parecer óbvio, mas para a época era uma grande novidade. O anime permaneceu no ar por quase 5 anos, o Dr. Slump no caso, ganhando uma enorme aceitação, e até mesmo entre famílias, algo raro para uma revista originalmente voltada para um público masculino jovem. No entanto, essa popularização trouxe um clima estranho e desafios internos para Shonen Jump. Se um mangá fosse adaptado para a televisão, seu sucesso aumentaria. Ok, e essa era a melhor maneira de garantir à série uma publicação a longo prazo. Mas aí que, no meio editorial, acabou rolando um tipo de conversa que defendia que as revistas se focassem mais em mangás com potencial para serem facilmente adaptados para a TV. O que foi visto como uma estratégia oportunista e perigosa. Só porque um mangá ganha uma adaptação para a TV não significa necessariamente que ele ficará melhor de repente. Isso resultou em várias discussões sobre a qualidade das histórias e também a possível influência disso nos autores. O que a busca por adaptações de sucesso poderia fazer com eles. Havia o receio do risco de os criadores se deslumbrarem com a fama e perderem o foco na relação com a revista e seus leitores. Essa foi uma preocupação real dentro da equipe editorial. Videogames, a revolução do entretenimento infantil. A década de 1980 foi marcada pelo surgimento de novos tipos de entretenimento, como os videogames, que ganharam cada vez mais popularidade. O fenômeno começou com jogos de arcade como Space Invaders em 1978 e teve o seu auge com o lançamento do Famicom, conhecido também como NES por aqui, em 1983. Uma mudança de paradigmas no mercado de jogos. Aí, revistas como CoroCoro começaram a explorar o potencial dos videogames, com a inserção de truques e dicas em livretos, que aumentavam as vendas das revistas. Nada bobos eles, né? Agora, sabe quem entra nessa história? Kazuhiko Torishima. Sim, o editor de Dr. Slump. Ele levou essa mesma ideia para Shonen Jump, criando uma fusão entre mangás e jogos. Isso resultou na criação, por exemplo, do mangá Dragon Quest, Dai no Daiboken, e na fundação da V-Jump, uma revista destinada a videogames. Bom, como eu falei, o mundo dos videogames, inaugurado pelo Famicom da Nintendo, se tornaria parte integrante do cenário do entretenimento infantil, e a sua influência no mundo da cultura pop e do entretenimento seria imensa, não tinha como ignorar. O domínio das comédias românticas. Concentrada nos problemas e em planejar estratégias para solucioná-los, a Shonen Jump não viu a maior ameaça chegando. E não, ela não veio de outro mangá de ação, e sim de onde ninguém esperava, as comédias românticas da Shonen Sunday. O início da década de 1980 foi marcado por uma surpresa inesperada: o surgimento e o sucesso das comédias românticas em mangás shonen. Hiroki Goto declara que absolutamente não esperava. Ele se perguntava: como é possível que mangás de romance sejam publicados em revistas de mangá para garotos sedentos por ação, aventura e ainda por cima obter tanto sucesso? Não fazia sentido, gente. No Japão, o gênero conhecido como comédia romântica é chamado de Rabu-kome, uma abreviação da expressão inglesa Love Comedy. Por trás desse nome aparentemente leve, essas obras exploram de forma sutil as emoções românticas e o despertar sensual típico da adolescência masculina. Tudo isso envolto em um ambiente descontraído e divertido, o que faz o leitor sorrir do começo ao fim, gerou muita identificação.
E foi nesse cenário que duas obras da Shonen Sunday se destacaram no movimento e marcaram profundamente como o centro dessa revolução da comédia romântica. Touch, de Mitsuru Adachi, e Urusei Yatsura, de Rumiko Takahashi. Esses dois títulos não só redefiniram paradigmas, como também elevaram significativamente as vendas da Shonen Sunday, transformando ela na grande inimiga da Shonen Jump. Sério, galera, o impacto foi tão, mas tão grande que, segundo se comenta por aí, o editor-chefe na época da Shonen Sunday chegou a se vangloriar, dizendo que poderia decapitar a Shonen Jump. Pois é, a coisa tava feia. Embora essa parte do livro chame esse período de A Era da Conquista Vitoriosa, estava longe de ser um passeio no parque, porque na verdade era uma estrada cheia de armadilhas, segundo o próprio Hiroki Goto. A Revolução Viril. E foi nesse período todo de instabilidade, insegurança e reestruturação da Jump que surgiu nada mais, nada menos que Hokuto no Ken, de Buronson e Tetsuhara. O mangá trouxe uma nova abordagem às histórias shonen, enquanto a Shonen Jump estava presa em uma névoa que a impedia de ver claramente o caminho a seguir. Hokuto no Ken representou uma revolução no mercado, redefinindo os padrões e reestabelecendo uma base sólida para os anos seguintes da Shonen Jump. Foi o ponto de virada que revitalizou a Shonen Jump e marcou o início de uma nova era para a revista, além de influenciar vários mangakás posteriores. A qualidade e o vigor do estilo de Tetsuhara eram como um tsunami que atravessava não apenas a Shonen Jump, mas todo o universo dos mangás para garotas. Um mangá que abriu as portas, sabe para o quê? A Era de Ouro da Shonen Jump. Porém, isso é uma história para um próximo vídeo baseado no livro do Hiroki Goto. Nos anos 80, a Shonen Jump acreditava que garotas não se interessariam por histórias românticas, até as comédias românticas virarem um sucesso avassalador. O gosto do público muda, gente. O que realmente prende o leitor é a emoção que você entrega, não o rótulo do seu mangá. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like no canal e de se inscrever, porque, gente, isso me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo profundo sobre a história dos mangás. E se você quer aprender a criar mangás com consistência, técnica e emoção, dá uma olhada no link aqui embaixo na descrição da escola de mangá que eu dou aula. Quem sabe você se interessa. Agora eu quero saber de você. O que você acha? As revistas de hoje em dia, será que estão escutando o que o público quer ou estariam presas a fórmulas passadas? Coloca aqui no comentário a sua resposta que eu vou gostar de ler. Então é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Boa produção para vocês. Falou, até a próxima.